caros, muito obrigado a todos. Queria começar por agradecer a vossa presença, que é incrível, numa noite de agosto, mas sobretudo porque, como disse o João Graça, nós estamos num distrito que não só nos deu sempre grandes resultados, como nos deu uma vitória eleitoral. E por isso eu não queria começar esta intervenção sem agradecer profundamente à Distrital do Algarve, ao seu presidente, ao João, aos deputados eleitos pelo Algarve, Pedro Pinto, o João e a Sandra, a toda a equipa, porque têm feito um trabalho extraordinário neste distrito. E a este distrito, porque têm feito um trabalho extraordinário pelo Chega. Muito obrigado. Obrigado pelo vosso trabalho e pela vossa dedicação. O Algarve é hoje o coração do Chega. É aquele que talvez as pessoas identificam como distrito o mais intimamente ligado à ascensão do Chega. E isso deveu-se a várias razões, que não é o dia de hoje de falarmos dela. Mas sabemos que ao estarmos aqui num novo ano político que vai começar, sabemos que isto é também um sinal político. O sinal de que nós agora não queremos só vencer no Algarve. Nós vamos querer vencer em cada distrito deste país. O Algarve é para nós um símbolo de vitória, mas não nos chega a vencer num, em dois, em três, em quatro ou em 5 distritos. No início deste ano político, a nossa ambição tem que ser agora maior do que nunca. Tem que ser a ambição clara de vencer Portugal. De sairmos daqui com o espírito que a vitória aqui nos trouxe, mas de sabermos que para mudar a vida daqueles que são os nossos conterrâneos, para mudar este país verdadeiramente, nós vamos ter que o vencer. Que o que aconteceu no Algarve se espalhe pelo país inteiro e nos dê uma grande vitória nas próximas eleições, quando quer que elas sejam. Quando vierem, estaremos prontos. E estaremos prontos para as ganhar em Portugal. Nós vamos começar um novo ano político. Mas não podemos esquecer o que aconteceu neste último ano político. E o que aconteceu e que passou de Portugal para além fronteiras foi um dado muito claro e evidente. O dado de que o bipartidarismo acabou em Portugal. O bipartidarismo que achavam que nunca ia acabar em Portugal. O domínio de 2 partidos ancorados ao sistema e distribuindo entre si todas as benesses desse sistema. Esse sistema de domínio bipartidário acabou no dia 10 de março deste ano. Eu sei que já estamos em agosto, mas nós nunca devemos esquecer que houve um e um só partido na história. Houve um e um só partido na história que do nada, sem nenhuma força institucional prévia, sem grandes apoiantes, conseguiu em 5 anos, o que nunca nenhum outro conseguiu na história, acabar com o domínio do PS e do PSD em Portugal. Os últimos meses talvez tenham sido importantes em Portugal por várias coisas. Mas uma delas é que nós percebemos melhor o que é isto do sistema. O Chega tem o melhor resultado de sempre, quebra com este bipartidarismo. O PSD tem um pouco mais de votos do que o PS. Os dois afundam-se, mas mesmo assim ficam, é preciso dizê-lo, à nossa frente. A batalha não terminou por isso ainda. E o que temos visto nos últimos meses é, a todos os títulos, muito exemplificativo do que é PS e PSD. Do que eles são, os dois. Todos nos lembramos da eleição do Presidente da Assembleia da República. Quando Chega, ou quando acham que o Chega bloqueia, juntam-se para fazer aquilo que sabem fazer melhor. Distribuir lugares, seja por quem for. Reparem que chegaram a este ponto, de fazer uma espécie de presidência rotativa entre PS e PSD, dizendo que agora é o do PSD, Aguiar Branco, e depois Francisco Assis. O despudor é tanto, a falta de vergonha é tanta, que já fazem cargos rotativos. Mas é mais, a vergonha ou a falta dela do PS é tanta, que envia para a Europa o homem que ia substituir Aguiar Branco no segundo termo do seu mandato, Francisco Assis. É uma falta de vergonha total entre PS e PSD. Como é a mesma vergonha, António Costa no Conselho Europeu, apoiado pelo governo do PSD. O homem que não servia para Portugal serve agora para liderar os governos da Europa. E por isso não se espantem quando veem nas televisões todos os dias
homens e mulheres do PS e do aparelho do PS a dizer que o PS deve aprovar o Orçamento de Estado do PSD. É simples de perceber. É o tráfico de influência que sempre houve na República Portuguesa. É o conluio do jogo entre os dois que não para de acontecer. Eu apoio António Costa para a Europa, António Costa diz para se aprovar o Orçamento do Estado para que Montenegro sobreviva. E é por isso que Pedro Nuno Santos está tão encurralado. Porque o que ele quer é uma coisa, o que lhe mandam fazer é outra. Nós no Chega não temos isso, decidimos pela nossa cabeça, tomamos decisões por nós e não há ninguém que mande neste partido em Portugal. São os seus militantes que mandam no Chega. Por isso eu compreendo a situação em que o PS está. Eu compreendo o porquê de Pedro Nuno Santos dizer que vai estar ausente de 1 de agosto a 5 de setembro. Eu também estaria, se não tivesse nada para dizer. Porque, de facto, é vê-los passar pelas televisões. Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, agora até João Leão. Lembra-se do João Leão, o antigo Ministro das Finanças, que de Leão só tem o nome, mas é Leão. João Leão, a dizer, bom, que o PS devia viabilizar o Orçamento do Estado do PSD. É um conluio vergonhoso, mas que tem uma vantagem para nós. É que com isto nós percebemos com quem estamos a lidar. O sistema que estamos a enfrentar há anos está materializado nisto. O medo deles não é o orçamento, o A, B ou C, é perderem os lugares e a influência que tiveram ao longo de 50 anos. Reparem que chegamos a ouvir assim, é melhor o PS aprovar o orçamento, porque senão estamos a dar demasiado poder e importância ao Chega. O critério não é se é bom para o país, se é bom para os funcionários, se é bom para os empresários, se é bom para o país em geral. Não. O critério é se o Chega vai ganhar com isto ou não. É isto e por isto que eles não compreendem o nosso partido. É isto e por isto que eles não compreendem a nossa atitude diferente. É que nós, olhe-se para a esquerda ou olhe-se para a direita, nós temos uma característica única. É que nós não tomamos decisões de voto por ser o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda ou a Iniciativa Liberal. Quando nós olhamos para um projeto de lei, para um orçamento, nós pensamos, isto é bom para Portugal ou mau para Portugal? Se for bom para Portugal, votaremos a favor. Se for mau para Portugal, votaremos contra. É assim que continuaremos a fazer. Chega, chega. Vejam, aliás, o que tem que ser dito. Este governo tem sido uma desilusão nos últimos meses. Tem sido uma desilusão. Sabem, eu recordo-me de estar com Luís Montenegro nos debates que tivemos que ter para as legislativas e do líder do PSD concordar connosco encarecidamente em algumas matérias como a forma como o Estado Socialista e como o PS engordou a administração pública, como engordou os taxos do Estado e como engordou o número de lugares em Portugal. E por isso eu tinha a ideia de que havia este consenso à direita, de que havia uma coisa que tinha que ser feita mal houvesse uma mudança de poder. Era o emagrecimento destas estruturas de uma despesa incalculável do Estado. Pois bem, os dados são muito claros. Dados de julho deste ano. Portugal nunca teve tantos assessores, tantos cargos políticos e tantos cargos diretivos em julho como em julho deste ano de 2024. O mesmo governo que concordou com o Chega que era preciso cortar nestas benesses injustificadas e nesta despesa à volta do erário público. É o governo que permite estar em funções com o maior número de assessores de cargos políticos e dirigentes da história. Assim, Dr. Luís Montenegro, não há quem à direita possa dizer em consciência que viabilizará qualquer orçamento do Estado. Porque isto é uma vergonha para quem trabalha, para quem paga impostos e para quem sustenta este país. Todos os dias é vermos que houve mais não sei quantas nomeações para o organismo A, para o organismo B ou para o organismo C. É ver que estão a correr com os do PS, mas não para limpar o Estado. Estão a correr com os do PS para substituir o cartão de militante, que deixa de ser rosa e passa a ser um cartão laranja. Para nós, a corrupção não é rosa nem laranja. A corrupção é corrupção. E todos os que contribuem para ela devem ser afastados dos cargos de poder em Portugal. Todos. A imigração.
A imigração que tanto está a gerar celeuma neste verão. A imigração. Agora é vê-los em todos os jornais, televisões, de manhã à noite, a dizer que a proposta do Chega é inconstitucional. Alguns que nunca devem ter aberto um livro de direito na vida tornam-se subitamente especialistas maiores em todas as matérias. Mas também temos os outros. Temos aqueles que disseram na campanha eleitoral que não queriam um país de portas abertas e escancaradas, concordando connosco. Este partido nunca foi contra os imigrantes. Nunca tivemos em nós nenhuma lógica de perseguição, porque isso é estruturalmente contra a nossa matriz cristã de abordar os problemas de Portugal. Não. Mas nós sabemos uma coisa. Sabemos que não há país que resista a portas completamente escancaradas. Que não há país que resista a não ter portas nem janelas. E uma casa que não as tem, deixa de ser uma casa. Passa a ser um terreno a céu aberto. O que nós queremos não é um país que ande a perseguir ou que ande atrás de pessoas por serem de outras nacionalidades. Nós queremos é um país onde haja lei, ordem e critério. Queremos um país que não seja a República das Bananas no acesso aos seus serviços sociais e públicos. E por isso, Dr. Luís Montenegro, nós não vamos voltar atrás naquilo em que acreditamos. A história mostra muitas coisas sobre quem ganha e quem perde. Mas mostra-nos uma coisa também. Que no fim ganha quem persiste. Que no fim ganha quem tem convicções que vão para além da espuma dos dias. Que vão para além da onda que passa e que gera maiorias ou minorias. Eu, André Ventura, tenho a certeza de uma coisa. Tenho a certeza que nenhum país sobrevive, nem sobreviverá, se com a dimensão que Portugal tem, permitir e continuar a permitir a entrada indiscriminada de pessoas, seja qual for a sua origem, para se dispersar pelo território nacional de forma absolutamente desorganizada e de forma absolutamente abrupta. Como eu também tenho para mim, André Ventura, que quem vai para outro país tem que cumprir as regras desse outro país. E que se alguém comete crimes neste país, nós só temos um caminho para lhe dar, que é a expulsão do nosso território. Porque criminosos já cá temos muitos. Nem mais um. Por isso sim, nós queremos um referendo à imigração. Se queremos esta imigração descontrolada que estamos a ter, com os efeitos que se está a ver em todo o lado, é que já não é só nas grandes cidades, não é só nos grandes distritos, é no país inteiro. De norte a sul, o país está invadido de imigração. De norte a sul, as pessoas perceberam que já não há nenhum controle. O turismo de saúde em Portugal atinge níveis absolutamente calamitosos. De pessoas que vêm a Portugal única e exclusivamente, sem nunca terem contribuído um cêntimo para vir beneficiar dos nossos hospitais e da nossa saúde. Num país que não tem saúde para os seus, como é que podemos permitir a que todos cá venham ter saúde quando deixamos os nossos idosos sem saúde há décadas neste país? Por isso, nós não vamos recuar. Este pode não ser o tema favorito dos comentadores. Este pode não ser o tema mais sensual da política europeia. Podemos ser atacados por todos os meios de comunicação portugueses e europeus. Mas é o que vos dizia no início. Ao fim, quem persiste, vencerá. E eu tenho a certeza que um dia, mesmo que esse dia venha longe, um dia olharão para trás e recordarão perante um país que já não se revê a si próprio, que perdeu a sua identidade, um país que já não sabe como controlar as suas fronteiras e tornar-nos-emos uma Bélgica, ou uma França, ou uma Alemanha, como os problemas de todos que eles estão a viver. Um dia olharemos para trás, todos os que aqui estão, e diremos com orgulho, nós tínhamos razão. Fomos nós que a tivemos antes do tempo. E mesmo que PS e PSD insistam nesta política suicidária de deixar entrar toda a gente sem qualquer critério, nós sabemos que estávamos do lado certo da história. E não nos venham com os nossos imigrantes. Os nossos imigrantes, temos nós um enorme orgulho neles. São homens e mulheres, como os nossos deputados eleitos pela Europa e fora da Europa, que trabalharam toda a vida para dar aos seus um bocadinho melhor, que hoje nos seus países são apreciados e acarinhados como os melhores empresários e os melhores trabalhadores. Eu não sei onde é que esses outros que os jornalistas falam andam,
Mas eu não encontro, sempre que vou à Europa ou fora da Europa, eu não encontro um imigrante português lá fora que me diga assim: eu fui para lá viver de subsídios e da segurança social. Não encontro um. Foram para lá matar-se a trabalhar, foram para lá matar-se pela dignidade deles e das suas famílias, para dar o melhor aos seus e ao país. Por isso, eu soube há pouco, pela comunicação social, que o líder parlamentar do PSD teria dito que não aceita um referendo à imigração e que exclui completamente essa hipótese. Eu só acho estranho é que, se eles acham tanto que têm razão, que nós estamos isolados nesta nossa posição, que se acham tanto que a nossa posição é residual, que a maioria dos portugueses não vão alinhar nela, então têm medo de quê? É um referendo, não aumenta a despesa, não cria impostos, não vai criar nenhum constrangimento, é apenas isto e só isto, um exercício de liberdade. Neste momento, há todos contra nós. Os outros dizem, entre quem quiser e nós seremos um país feliz. Nós dizemos, quem quiser entrar tem que passar por um processo e ser controlado. E seremos um país feliz. Vamos deixar os portugueses decidir o que querem para o seu futuro. É só isto. É uma questão de coragem política. Mas este governo foi também uma desilusão no combate à corrupção. Lembram-se no início, grandes medidas, grandes reuniões sobre o combate à corrupção. O Chega apresentou várias medidas, várias propostas concretas, até agora temos zero na Assembleia da República. Zero. Os meses passam uns atrás dos outros e o país continua imerso no mesmo marasmo de luta contra a corrupção. Nós dissemos ao que íamos logo na campanha: confiscar os bens dos corruptos em Portugal. Que esse era o verdadeiro problema. Mais do que as prisões e as penas, era confiscar-lhes os bens. Era onde dói. Porque, caso contrário, este país nunca será um país a sério. Entre quem rouba, quem desvia e quem fica com ele, passam-se décadas até o Estado tomar uma decisão final sobre estes casos. O Ricardo Salgado anda há anos para entrar numa prisão. Ora tem Alzheimer, ora não tem, ora o advogado dele recorre. O José Sócrates ainda nem sequer foi julgado. Os outros, que nós não conhecemos tão bem o nome, continuam a desfrutar das suas férias nos sítios mais paradisíacos, enquanto nós aqui estamos a falar deles e o que eles se devem rir de nós todas as noites. A diferença, Dr. Luís Montenegro, é que no dia 1 do meu governo, eu deixo-vos esta promessa. No dia 1 do meu governo, não haverá mais nenhum corrupto a rir-se em Portugal. No dia 1 do meu governo. No dia 1 do meu governo. E vejam, aliás, sem eu vos querer amassar muito esta noite, como este governo, na verdade, se transformou rapidamente naquilo que era um governo socialista, ou próximo de um governo socialista. Esta história das pessoas que menstruam. Já não se diz mulheres, agora diz-se pessoas que menstruam. E a Ministra da Juventude veio dizer, está muito bem assim, eu concordo com isto. Pessoas que menstruam. Imaginem, deixámos de ser homens e mulheres para sermos caracterizados por outro tipo de funções biológicas. Pessoas que menstruam. Esta loucura absoluta que está a tomar conta dos partidos de esquerda europeus, esta loucura absoluta que está a tomar conta da cultura woke europeia e norte-americana, parece que contaminou também o líder do PSD e o governo do PSD. Também aí a nossa diferença é fundamental. É que nós, no nosso último congresso em Viana do Castelo, dissemos o que era também um compromisso de honra. Nós não deixaremos que qualquer linguagem inclusiva ou exclusiva venha a impedir as pessoas de usarem a única linguagem que deve ser usada. É a linguagem do bom senso, da razoabilidade e daquilo que é comum para todo o cidadão. Nós não deixaremos que nenhuma cultura woke destrua aquilo que é o espírito comum dos portugueses. Como não deixaremos que associações
transformadas em grandes precursoras de causas públicas, mais não sejam do que repositórios de ideologia de género para as nossas crianças e para os nossos jovens. Nem mais um cêntimo em Portugal para a ideologia de género que destrói as nossas escolas e as nossas crianças. Nem mais um cêntimo. Nem mais um imigrante, nem mais um cêntimo. Falta-nos um terceiro elemento, já lá vamos. Gostava também de vos dizer isto. Como disse o João Graça no discurso que aqui fez, nós hoje somos acusados de votar às vezes ao lado de partidos de esquerda. E só quem anda muito desatento é que não compreendeu a natureza do Chega desde o seu momento inicial. Nós sempre votámos, como disse o João, ao lado das pessoas. O Chega não defende só o fim da portagem no Algarve, ou em algumas zonas do interior do país, ou em Bragança, ou em Viseu, não. O Chega defende o fim das portagens, ponto. E nós assumimos isso como uma proposta nossa. E sabem porquê? Porque a maior parte destas portagens, nós já as pagámos 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Nós já pagámos a ponte 25 de Abril umas 10 vezes. Nós já pagámos as portagens que vêm de Lisboa para o Algarve umas 5 vezes. Mas continuamos a pagá-las. E porquê é que Espanha não o paga? Ou porquê é que paga muito menos que nós? É muito simples. Ganham menos que nós? Não. Têm um país mais pequeno que nós? Não. Têm menos carros na estrada? Não. Têm menos problemas ambientais? Não. A diferença é só esta. Os espanhóis tiveram a coragem de dizer que manter portagens ou ter portagens era só para encher os bolsos do Estado. Nós não temos coragem por uma razão, porque temos um Estado que gosta de encher os bolsos para distribuir os lugares pelos amigos. É isso que acontece. É isso que acontece. E por isso nós vamos voltar à carga. Eu tenho uma má notícia para o Parlamento, nós vamos voltar à carga. Nós não aceitamos portagens que penalizam o país. E eu não quero saber se o PS fica melindrado, se o PSD fica melindrado. Não. É o que é justo para as pessoas. Deixem-me falar disto das creches, que está a gerar tanto problema. O porquê do partido ter posto prioridade a quem trabalha no acesso às creches. Porque o que está a passar pelo país é o contrário. É que só têm acesso às creches os que não fazem nada. E os outros, alguns deles que ganham salários miseráveis, quando vão bater à porta da creche, eles dizem já não temos vaga. Porquê? Porque estão cá estes outros todos que não trabalham e que não fazem nada. Ora, eu pergunto, e é uma pergunta que eu deixo ao país todo, mas o que é que faz mais sentido? É que quem não faz nada possa ficar com os filhos em casa, ou que quem trabalhe tenha que ficar com os filhos em casa. O que nós queremos não é penalizar ninguém. O que nós queremos é acabar com este país de coitadinhos, em que são sempre os mesmos a terem acesso a tudo. É quem não trabalha que tem os subsídios, é quem não trabalha que tem os rendimentos, é quem não trabalha que tem casa, é quem não trabalha que tem creches, é quem não trabalha que tem acesso às pensões mais cedo. E nós perguntamos, e nós que andamos a sustentar este país há não sei quantos anos, temos acesso a quê? O único acesso que temos é a pagar impostos e pagá-los cada vez mais. Isto não faz sentido nenhum. E por isso, eu vou assumir este risco político perante o país. Nos Açores, os nossos companheiros, com coragem do grupo parlamentar, a quem eu mando aqui um grande abraço ao grupo parlamentar dos deputados dos Açores, com coragem, levaram o governo regional e o Parlamento a dizer que terão prioridade no acesso às creches quem trabalha. Eu quero vos dizer que à primeira hora da próxima sessão legislativa, o Chega entregará no Parlamento Nacional uma proposta para que quem trabalhe tenha prioridade no acesso às creches em Portugal perante os seus filhos. Entregaremos à primeira hora da nova sessão legislativa. E por fim, a justiça. A justiça. E todos os ataques que temos visto a esta mesma justiça. O que se passou no último ano em Portugal foi a todo o título assustador. Quando é para os outros, não há problema nenhum. Mas quando bate à porta de PS e PSD, o país entra em imediato sobressalto. Como bateu à porta de António Costa, o país entrou em total sobressalto. O Ministério Público já não servia, a Polícia Judiciária já não servia, campanhas e campanhas, horas e dias a fio de ataque à Justiça, às instituições policiais e ao Ministério Público. O mesmo Ministério Público que era bom quando acusava o líder do Chega
deixou de ser bom quando anda a investigar o Primeiro-Ministro de Portugal. O mesmo a Polícia Judiciária, que era boa quando tinha diligências sobre o Chega, deixou de ser boa quando tinha diligências sobre o Partido Socialista ou sobre o Partido Social Democrata. Eles dizem que nós somos um perigo para o sistema. Não, meus amigos. O perigo verdadeiro, de onde vêm as ditaduras, é destes aprendizes de ditadores que à primeira hora que a justiça lhes bate à porta, amordaçam-na, tranquilizam-na e procuram destruí-la. O que nós queremos é um país em que a justiça funcione a sério, mas funcione para todos. Não é como o filho do Presidente da República que dizia: pai, pode ajudar, porque a burocracia em Portugal é um inferno. E é, mas é para nós todos um inferno. Não é só para o filho do Presidente da República. Esta é a nossa diferença para com os outros partidos. Nós queremos mesmo fazer a reforma que este país precisa. E não a reforma dos lugares. Nós não queremos tirar o A para pôr o B. Nós não queremos mudar o cartão rosa ou laranja para o cartão azul. Nós queremos mesmo transformar. Eu não sei se viram o que aconteceu há poucos dias em Portugal, em que e peço desculpa pelos detalhes que vou dar, mas eu acho que isto é mesmo importante, em que um espanhol, em Porto Alegre, terá tentado violar duas mulheres, duas raparigas, com recurso a uma arma de fogo. Tudo certo até esse momento, ele é preso e deve ser preso, mas ficámos a saber quem era este homem. Este homem, que se chama aparentemente Manolo, assassinou um casal de namorados há 25 anos atrás. Prendeu-os a uma árvore e assassinou-os brutalmente. No decurso de sua vida, depois de ter cumprido apenas poucos anos de prisão por este crime, de ter morto um casal de namorados, estudantes, violou 3 mulheres. 3 mulheres mais. Ainda lhe deram a oportunidade de vir viver para Portugal e de tentar violar e matar mais 2 mulheres. Isto não é fabricação, nem ficção científica. É um homem concreto e real que expressa tudo o que a justiça se tornou na Europa. Uma brincadeira e uma aparência de justiça. Eu não vou dizer aqui hoje, porque estamos aqui muitos. Eu sei onde este homem devia estar, mas não vou dizer. Mas há uma coisa que sei. É que este homem, que tenho dúvidas que se possa usar a expressão homem, é que este homem nunca mais na sua vida, deveria poder ver a luz do dia. Nunca mais da sua vida. No que dependesse de nós, este homem nunca mais teria a oportunidade de atacar uma mulher, uma criança ou outro qualquer ser humano. No que dependesse de nós, este homem não sairia nunca mais 1 metro da sua cela, onde estaria para sempre. E é por isso, porque estes Manolos enchem o país de norte a sul, com casos bizarros e assustadores. Porque estes Manolos andam à solta pelas nossas ruas, como se nunca tivessem feito nada. E damos-lhes a segunda, a terceira e a quarta oportunidade. E só ficam marcados para sempre as famílias daqueles que desaparecem ou são violados ou agredidos às mãos destes homens. É tempo de uma vez na vida, uma vez este país parar e em vez de estar sempre preocupado com os Manolos da nossa história, estar preocupado com as vítimas de que não sabemos o nome. Porque se virem todos os órgãos de comunicação social, está lá o nome dele, a cara dele, os crimes que cometeu. As vítimas são identificadas como isto, como vítimas. Não sabemos quem são nem a sua história. Perderam-se no espaço da história. São apenas descritos como um casal, mulheres, mais ou menos idosas, que foram violadas e agredidas. Não, devia ser tudo ao contrário. Elas deviam ser as heroínas e aquelas a quem nós prestaríamos a nossa homenagem. Ele devia estar esquecido nos calabouços das nossas prisões. E é por isso que eu quero dizer ao país que nós vamos voltar com a proposta de prisão perpétua para Portugal, para crimes graves e para crimes de sangue. Vamos voltar com a prisão perpétua. E a direita fará o que entender. Mas agora temos uma maioria à dita direita. E o resto da direita tomará a sua decisão.
Se estão contentes com estes homens andarem à solta ao resto da vida, ou se querem mesmo fazer alguma coisa de uma vez por todas. Porque não, isto não é culpa dos juízes. Isto é culpa da lei que não lhes permite metê-los lá dentro para sempre. Estas outras vítimas, talvez o casal de namorados nós não o conseguíssemos salvar, mas estas outras 3 mulheres podiam ter sido salvas. Estas 2 mulheres portuguesas podiam ter sido poupadas. Não foram porque nós falhamos. Porque nós falhamos. Não foram porque nós não conseguimos manter este homem atrás das grades. E agora alguns estão preocupados se ele vai ter condições, se não vai ter condições, que tem 74 anos, que tem... Então, quer dizer, com as vítimas ninguém se preocupou. E agora estamos preocupados com a idade do homem, se ele fica preso em Portugal ou se ele fica preso em Espanha. Quer dizer, já que não o podemos pôr preso onde ele devia estar, que era debaixo da terra, podemos pô-lo na prisão para sempre, que é isso que devemos fazer. Que é isso que devemos fazer num país digno. O Chega... Parece que estou a ver as notícias da manhã. André Ventura manda espanhóis para baixo da terra. A Embaixada de Espanha já reagiu. Ainda por cima. Não sei se é dizer isto agora ou não. Não. Nunca podemos ter nada sobre os espanhóis também, vocês. Os turcos é melhor não. Também podemos falar de Espanha de vez em quando. Mas de facto o ditado diz que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. E os... Isso é verdade, agora é óbvio. Fiquei a pensar 2 vezes se devia dizer ou não. Filipe Melo está a dizer que é melhor não. Eu acho que manda a prudência. No momento de reorganização dos partidos europeus, que eu tenha alguma prudência sobre isto. Mas então nós temos que dizer isto de qualquer maneira. Não. Vocês já viram? Não, é verdade. Eu tenho andado por toda a Europa e é verdade, com os nossos partidos, que eu respeito imenso. Vocês sabem que eu tenho enorme carinho por eles todos. Gosto imenso deles. Temos estado com eles, têm sido fantásticos connosco, mas esta é a verdade. Eles hoje até dizem que nós somos dos mais radicais da Europa. Nós não somos dos mais radicais. Nós somos os únicos que os têm no sítio para dizer o que era preciso dizer, o que é preciso fazer em Portugal. E essa é a diferença. Mas também é por isso que nós temos quase 20% dos votos e alguns deles têm 10% ou 5%. Porque nós queremos mesmo ganhar. Nós não temos medo. Nós não somos como o CDS, que fica ancorado ao governo e não sabe onde é que se há de meter. Nós não temos medo. Eu sei que já não sabemos o que é o CDS, mas é um partido que existiu em tempos, até teve líderes. Desapareceu entretanto. E vejam como o CDS, como o líder do CDS está calado sobre esta matéria das mulheres, das pessoas que menstruam. Só mostra a cobardia que estes partidos ficaram ao longo dos últimos anos. Nós somos diferentes. Usando a expressão popular, nós temos-los no sítio para dizer o que é preciso e para fazer o que é preciso. E eu tenho a certeza que é para isso que vocês me querem como Presidente do Chega. Vocês querem para eu dizer o que nunca ninguém tinha dito. Vocês querem para eu dizer o que era proibido de ser dito. Vocês querem para eu poder dizer o que ninguém tinha coragem de dizer e nós agora temos coragem de dizer. É essa coragem que nos vai levar lá. E é por isso que, por muito que eles achem que nós temos medo se o orçamento passa ou não passa, que temos medo de ir a votos ou que temos medo do cenário eleitoral, é porque eles não conhecem o ADN que nos move e a força que nos move. Nós amanhã estaríamos prontos para ir a eleições. Amanhã estaríamos prontos para sair de casa e fazer uma campanha eleitoral. Amanhã estaríamos prontos para ganhar Portugal. Porquê? Porque nós nunca vamos desistir. Porque eu nunca vou desistir. Porque o nosso compromisso não é uma mudança de partido. O Chega não quer mudar o partido A pelo partido B. O Chega não quer tirar do governo o engenheiro A pelo professor B. Isto não é um projeto de mudança partidária. Isto é um projeto de mudança de regime. Isto é um projeto de mudança do regime que tivemos no pós-25 de Abril. É o primeiro partido de toda a sua história constitucional a dizer que nós vamos refundar esta República. E este ano que agora começa é o ano em que nós caminharemos para a refundação desta República. Porque para nós não é o partido A ou o partido B que é importante. Para nós não é o parlamentarismo ou o presidencialismo.
Para nós é a nação acima de tudo, Portugal acima de tudo e Deus acima de todos. Será sempre e sempre Portugal primeiro, porque é connosco que trabalharemos assim. Nós vamos ganhar e Portugal vai ganhar connosco. Viva o Chega, viva Portugal!